Chegou um momento, né, que eu não conseguia crescer mais na clínica, né? Um momento ali que eu vi que a clínica estagnou, né? Até por questão de tempo mesmo, né? Só ficava meio período lá na clínica, né? Precisava me dedicar mais realmente ali aos serviços da clínica, né? E eu também comecei, assim, a sentir uma necessidade de estar mais lá, mesmo por questão pessoal mesmo, né? Por satisfação pessoal, né? Aquilo que a gente fala, né? A gente, muitas vezes, no sistema público e também em outros sistemas, a gente não consegue dar a atenção que o paciente merece, né? Você está ali, você pede um exame, o paciente leva 6 meses para voltar. São coisas que não cabe a nós, né? Nós não somos os culpados por isso, né? O sistema que, infelizmente, é assim que funciona. Então, gera um pouco de frustração, um certo momento ali que a gente não consegue fazer o que a medicina que a gente tanto sonhou que gostaria de fazer, né? E na clínica eu tinha isso. E hoje estou aqui com um convidado especial, Dr. Leonardo, que vai aqui falar um pouco mais, vai se apresentar daqui a pouco. E eu vou pegar um pouco da história do Leonardo aqui, e o tema central é como alavancar os seus resultados através do atendimento particular. Seja da sua carreira, seja da sua vida profissional, seja dos seus pacientes, aqui vai me ajudar hoje nessa missão. Então seja bem-vindo, Leonardo, fica à vontade aí para se apresentar para os colegas. Diga aí quem é Leonardo, para quem está assistindo a gente aí. Obrigado. Desde já. Obrigado, Sidney. Boa noite para você, boa noite para todo mundo aí que tá assistindo. Obrigado pelo convite e por estar tendo essa oportunidade de participar aqui de uma dessas lives aí do CVM, essas lives sensacionais aí que você tem feito aí há vários anos, né? Então tem muito conteúdo já aí, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu sou um fã de vocês, falo isso abertamente aí porque o CVM realmente me ajudou bastante aí nos últimos períodos, nos últimos meses, no último ano, desde que a gente se conheceu aí e está atuando pelo método, né? Bom, meu nome é Leonardo Schmidt, eu sou reumatologista, né? Eu ajudo pacientes reumáticos, né, a ter uma melhor qualidade de vida e sem precisar sentir dores articulares aí diariamente. Então essa aqui é a minha função aí dentro da reumatologia aqui no interior do Paraná. Eu moro numa cidade no oeste do Paraná chamada Toledo. Como reumatologista já há alguns anos, né? Eu estou aqui na cidade já desde 2008, então já são 13 anos, né? Foi o período que eu saí da residência. Eu morava em Curitiba até então, sou natural de Curitiba, capital do Paraná. E eu sempre tive a vontade de vir para o interior, né, para estar atuando no interior, né, melhorar as oportunidades, também sair de um grande centro e também melhorar a qualidade de vida, de uma forma geral, né. Cidades menores, assim, geralmente são melhores no sentido de qualidade de vida do que os grandes centros, né. Apesar de gostar muito da capital de onde eu nasci, a família toda ainda é lá. Em 2008 eu vim para cá, né, para atuar como reumatologista, tanto na minha clínica, que eu fundei, inaugurei ela em 2008, quanto em concurso público. Parte da minha trajetória foi pelo SUS, né, um concurso público do município aqui de Toledo, que eu atuei como reumatologista mesmo, e fiz um concurso público no final de 2007 ainda, estava terminando a residência, aí eu já deu bem certo o tempinho que me chamaram e tal, tinha recém terminado, eu já entrei. Fiquei alguns anos atuando também nessa parte de saúde pública, foi muito prazeroso isso, né, no período que eu atuei, mas chegou um momento que eu tive que realmente escolher, né, entre a minha clínica, né, o que eu teria que dar mais prioridade, né, ou me manter no concurso público ao mesmo tempo. Chegou um momento que eu não estava conseguindo conciliar de forma adequada essas duas funções, né, eu estava precisando de mais tempo de dedicação para a clínica, né, então em 2017, aproximadamente, esse ano de 2017, eu saí do concurso, né, pedi exoneração e fiquei com atividade exclusiva na clínica, também na docência, tipo vizinho aqui de Cascavel, que a gente também participa dando aulas ali para o curso de medicina, né, aula de reumatologia mesmo, para alunos da graduação. Tem um currículo aí, né? Um currículo interessante. Legal, Leonardo. E antes da gente prosseguir, eu queria voltar um pouquinho, porque você falou assim, eu tive que escolher. E poderia falar um pouquinho por que você teve que escolher? E antes de você responder, eu só queria dar um contexto, né? Tem um estudo que eu recomendo que todo mundo dê uma olhada nele, que chama Demografia Médica, que é um estudo que a gente volta e meia a gente cita aqui, porque ele é, digamos assim, um raio-x, né, do médico no Brasil, e ele é todo ano, digamos assim, ele é atualizado. E uma das coisas que chama muita atenção, Leonardo, no
no Demografia Médica é exatamente a questão da carga horária do médico, né, média, né, carga horária média, e o número de vínculos, né? Então, a maioria dos médicos tem mais de 2, 3 vínculos e a carga horária também lá em cima, 60, mais de 60 horas, com certeza, a maioria. E aí você tá me dizendo que tinha um vínculo e tinha clínica, ou seja, tinha aí, vamos dizer que você tinha 2 vínculos, mas teve que escolher. Por quê? Chegou um momento, né, que eu não conseguia crescer mais na clínica, né? Um momento ali que eu vi que a clínica estagnou, né? Até por questão de tempo mesmo, né? Só ficava meio período lá na clínica, né? Precisava me dedicar mais realmente ali aos serviços da clínica, né? E eu também comecei assim a sentir uma necessidade de estar mais lá, mesmo por questão pessoal mesmo, né? Por satisfação pessoal, né? Aquilo que a gente fala, né? A gente, muitas vezes, no sistema público e também em outros sistemas, a gente não consegue dar a atenção que o paciente merece, né? Você está ali, você pede um exame, o paciente leva 6 meses para voltar. São coisas que não cabe a nós, né? Nós não somos os culpados por isso, né? O sistema que, infelizmente, é assim que funciona. Então, gera um pouco de frustração em algum certo momento ali que a gente não consegue fazer o que a medicina que a gente tanto sonhou que gostaria de fazer, né? E na clínica eu tinha isso totalmente ao contrário, né? Ali eu conseguia pedir exames aí com velocidade mais rápido, o paciente já voltava com os resultados, eu tinha uma resolutividade melhor, né? Ali na clínica do que no sistema público, né? Então também vi essa necessidade de realização pessoal também, né? Poder ajudar melhor o paciente ali na clínica tinha mais oportunidade do que no sistema público, né? Show de bola, cara. É a nossa frase aqui do nosso movimento que a gente está criando, né, Leonardo? De resgate da boa medicina, né, cara? De tipo, exatamente. Beleza, é legal, né? Tipo, no sentido de você estar contribuindo, né? As pessoas, principalmente as pessoas que dependem do SUS, precisam, que pouca gente sabe, talvez só os médicos sabem, né? Porque vivem na pele. Cara, chega um momento que você fica entre a cruz e a espada, né? Tipo, poxa, de que adianta você tá ali com o melhor conhecimento do mundo, você falou aí do seu currículo, né? Você estudou muito tempo, desde a faculdade até as residências. Chega um momento que você fica ali de mãos atadas, né, cara? Não vê o seu paciente melhorar. Não é mais só pela grana, não é mais, sabe? Chega uma hora que dinheiro é igual oxigênio, né? Quando a gente não tem, a gente corre porque precisa para respirar. Mas depois que a gente tem sobrando, não faz sentido a gente ficar mais correndo atrás de dinheiro, né? Então, que massa, cara. Parabéns por ter tomado essa atitude, né? Por ter... Mas eu queria te perguntar, porque muita gente também não sabe disso, né? Sente isso, mas não sai de um emprego público, por exemplo, porque tem medo, né? Pô, e a segurança? Você não passou por isso, não? E, tipo, sei lá, e a aposentadoria e tal? Foi bom você ter tocado nisso aí, tá? Nesse assunto, Cid. Realmente, eu fiquei muito inseguro, né? Naquele momento, até porque eu estava com em outros momentos da minha vida, por exemplo, construindo casa, eu tinha um monte família. Exatamente, né? Um cenário ali por trás de tudo isso aí que fez eu ficar com medo realmente de sair desse concurso, né? Por outro lado, né, eu tinha assim plena consciência que se eu dedicasse tempo ali, talvez demorasse um pouquinho mais ali na clínica, né? Eu já estava aqui 8, 9 anos, né? Então eu sabia que eu tinha uma procura, né, pela clínica ali que reprimida, que eu não conseguia também dar conta de atender pelo fato de não estar ali, né? Não conseguia, eu tinha que cumprir as horas lá no concurso, não tinha como estar ali mais do que 20 horas, por exemplo, ali meio período do dia na clínica, né? Tinha essa consciência também, mas realmente bate o medo, né? Dá uma insegurança, tudo, né? E largar um emprego público, né? Tem férias, 13º, toda aquela coisa, né? Todas aquelas garantias, né? Mas foi uma opção, né? Nada de errado quem gosta, né? Eu gostava, inclusive, quando eu estava lá e tal. Mas chegou um momento que eu tive que realmente decidir, assim, ou é uma coisa ou outra, não dava para conciliar as duas atividades, né? E eu não me arrependo, né? Muito pelo contrário, eu acho que eu tomei a atitude certa e saí no momento certo também e, enfim, correu tudo bem. Que massa. Isso me abriu, na verdade, inclusive me abriu outras oportunidades, né? O fato de ter mais tempo, né? No consultório, eu consegui, inclusive, alavancar minha clínica justamente no exato momento ali no ano que eu saí do emprego público. Hoje eu tenho uma clínica maior, né? Não é minha, assim, um imóvel não é meu, mas eu tenho 2 salas. Eu tenho um serviço de densitometria agregado à minha clínica. Também tenho essa área de atuação de densitometria óssea. Tenho o ultrassom, né? Ultrassonografia musculoesquelética e voltada para a reumatologia, que também é uma das minhas paixões aí dentro da reumatologia, né? Além de ajudar os pacientes, né, os nossos clientes da clínica,
hoje eu consigo também ajudar outros colegas que têm interesse na ultrassonografia reumatológica, né, por meio de curso online, né, desses treinamentos aí que a gente desenvolveu online, também para estar ajudando outros médicos, tanto reumatologistas quanto ultrassonografistas, radiologistas, ortopedistas, que queiram aprender esse método com foco na reumatologia. Então, eu consegui, né, além de ampliar a clínica, também ter essas outras atividades aí. Diversificou, né? Diversificou, criou outras fontes de renda e tem ajudado. Essa parada, por exemplo, ontem eu conversei com a Tami, né? Ela é endócrino aqui em Porto Velho, em Rondônia. E ela falou uma frase, tu acompanhaste? Acompanhei. Ela falou uma frase que me impactou muito, cara. Ela falou assim: Sidney, eu achava que eu amava o SUS, mas na verdade eu descobri que eu amo ajudar. Cara, me impactou muito porque eu me identifico muito com isso também, sabe? Venho de uma família extremamente humilde, né? E eu fiz medicina com sonho, sabe, de ajudar muita gente e tal, até o momento em que eu me vi ali atendendo 90 pacientes no dia e fazendo uma medicina totalmente diferente do que eu sonhei um dia, prestando um desserviço. Hoje eu falo isso, na época eu não sabia, né, eu acho que ninguém faz isso de forma consciente, né, faz isso porque realmente, como a gente fala muito aqui, como eu falei nas últimas 2 semanas, a gente cai nesse círculo vicioso aí. Sabe o que a gente tava falando nos bastidores aqui, Leonardo, mais cedo, eu com a minha equipe e tal? Cara, vai chegar um momento em que o CVM vai impactar tanto os médicos que os planos de saúde e o SUS vão ter que se curvar no sentido não de subjugar, mas de dizer assim, não, de se reinventar, cara, se reinventar. Por quê? Porque nossa missão é exatamente essa, é chegar um momento que o médico dizer assim, beleza, eu quero contribuir com o SUS, mas eu preciso, no mínimo, disso e disso. Menos do que isso eu não faço. Porque, cara, não faz sentido. Não faz sentido o médico trabalhar só por medo, sei lá, mas e se, cara, se a gente for tomar, a gente vai viver a gente todo dia faz essa escolha, né, Leonardo? Eu vou tomar decisões baseadas no medo, né, no medo de perder ou na vontade de ganhar. Nesse momento lá atrás, eu não sei se você fez esse exercício, mas claramente você decidiu, você tomou sua decisão e mudou a sua vida, e a gente vai saber mais desses resultados que você tem atingido aí. Nem conhecia o CVM, né, nada, mas naquele momento alguma coisa te ajudou a tomar uma decisão pensando na vontade de ganhar, né, cara? Então isso faz total, isso muda o jogo, né? A gente sai de uma condição de mais uma peça na engrenagem do sistema para ser uma peça que é fundamental e nunca deveria ter deixado de ser, né? Sem o médico não existe saúde, não existe assistência à saúde, né? E a gente se submeteu, infelizmente, a trabalhar para alguns planos ganhando, sei lá, R$30 ou menos, né? Porque tem imposto, tem isso, tem aquilo. Trabalhar para o sistema público também ganhando menos e sem condições, sem autonomia, né? A gente muitas vezes, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei por isso muitas vezes. De, por exemplo, ter que fazer documento para me respaldar porque o hospital onde eu trabalhava não tinha água, cara, não tinha ambulância, não tinha soro. Teve vezes que eu tive que fazer documento e protocolar, sabe? Porque eu sabia que se um paciente morresse, a família não ia procurar o secretário de saúde, a família ia culpar quem? Então, cara, parabéns por isso, né? E aí, eu queria aproveitando, eu queria te perguntar, nessa tua jornada, quando foi que você conheceu o CVM? Como era que, como é que você conheceu? Como era que estava a tua vida profissional nessa época? Foi, eu acho que um pouco antes da pandemia, né? Pelas redes sociais mesmo, Sidney. Se não me engano, acho que foi pelo Instagram mesmo, né? Comecei a acompanhar, né, o conteúdo orgânico aí que vocês produzem, né? O conteúdo gratuito ali nas plataformas, que inclusive é tanto conteúdo que nem assim, a gente não consegue nem acompanhar 200 lives. A gente tem dificuldade, inclusive, de acompanhar o conteúdo assim, gratuito que vocês disponibilizam no YouTube. Tem coisas que eu nem sabia. Eu descobri ontem ali também, por uma postagem que tem até podcasts, né? Tem vários. Eu nem podcasts. Nunca tinha, não cheguei a ouvir nenhum ainda, porque é tanta coisa, né, Sidney? Eu comecei a acompanhar ali, eu me conectei com a ideia, né? Com os valores aí do CVM, né? Eu já me conectei imediatamente ali quando eu vi uns primeiros vídeos aí seus, no Instagram principalmente, né? Daí foi nesse período de pandemia, né? A gente conseguiu até assistir. Eu lembro que vocês fizeram uma jornada também de telemedicina, que é um assunto que estava
começando ali tudo, eu acabei assistindo, né? Inclusive isso aí está disponibilizado lá dentro do conteúdo do CVM, mesmo do curso, né? Vocês colocaram lá. Foi logo na sequência ali que eu resolvi entrar para o programa completo, né? Gostei muito, né? Realmente, o programa é muito, muito completo mesmo, ensina desde o início, né? Do atendimento, lá da consulta, a consulta assertiva, tudo até, né? Outras estratégias aí que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, na nossa clínica, né? Quem me dera ter tido um CVM quando, né, eu era estudante de medicina, por exemplo, não tinha absolutamente nada. Isso foi lá em 2000 e, né, eu me formei em 2003, na verdade, né? Formatura em janeiro de 2004. Então, nessa época não tinha absolutamente nada. A gente saía da faculdade e só aprendia medicina, né? Não sabia absolutamente nada. Os nossos próprios professores também, né, não tinham essa questão de ensinamento dessas outras habilidades extra-medicina que a gente precisa ter, né? Aprende medicina na faculdade, sai assim totalmente e acaba, né, atuando nos piores empregos aí, que vai abraçando tudo. Primeiro quer abraçar o mundo, né? Isso é muito comum. O recém-formado chega lá e quer abraçar o mundo, né? Vou pegar isso, vou atender com todos os convênios que tem na cidade. Quando você vê, você não consegue nem viver direito, né? Você tá eu não conseguia gastar o dinheiro, cara, que eu ganhava. Exatamente, você não consegue nem gastar aquele dinheiro suado, né? Aquele dinheiro que você ganha ali, a hora paga ali, geralmente mal paga e tal, né, por esses plantões e tudo mais, né, Cid? Acho que, assim, o CV, né, veio, né, num momento que eu já tinha uma estrutura, né, até pelo tempo que eu estava já atuando, né, eu já havia feito alguns outros treinamentos, também já tinha, sempre tive esse interesse em melhorar, né, a carreira profissional, né, com conteúdos extra-medicina. Uns anos para cá, eu tomei essa consciência, né? Não adianta eu ir em mais congressos, eu estudar mais, né? Aprender a parte técnica, né? Mais do que eu já sabia ali, que aquilo ali não ia mudar em absolutamente nada a minha carreira daquele ponto ali para frente e também na questão de condução da minha clínica, né? Tomei essa consciência que eu precisava ter conhecimentos extra-medicina e outros fatores aí que a gente sabe que influencia na evolução da clínica mesmo, né? Tanto de marketing pessoal quanto, né? Leonardo, só para antes da gente, eu acabei passando, tem uma pergunta aqui do Igor que eu acho que é interessante a gente voltar para comentar. Cara, eu acho que isso aqui é uma dor gigante das pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui, que é o seguinte: quando você saiu do concurso, o salário do concurso já não fazia mais tanta diferença para a renda ou não? Você, tipo, a pergunta dele é, tu tava financeiramente coberto, a clínica já tava te dando o retorno do concurso ou não? Você teve um momento ali que você realmente foi um ato de coragem, né, e que você botou a faixa do Rambo, a faca na boca e foi para cima, para dentro do consultório e fez as coisas acontecer? Não, assim, não, eu já tinha realmente uma base ali na clínica, né? Não ia assim morrer de fome, obviamente, né? Eu já estava com a clínica rodando há 9 anos, né? Mas eu tinha um receio que realmente aquele faturamento ali vindo do concurso poderia fazer falta, né? Ainda mais que eu estava com prestação de empréstimo, de construção de casa, enfim, tinha umas coisas acontecendo nos backgrounds, no background da minha vida aí que realmente eu fiquei um pouco apreensivo, mas eu resolvi tomar aquela decisão naquele momento, né? Foi uma decisão assim, de um dia para a noite, né? E pensei vários meses em relação àquilo, conversei com família e tudo, né? Esposa, principalmente. Inclusive no próprio concurso, né? No pessoal do município, que eu avisei que eu sairia, eu esperei alguns meses até para o pessoal se organizar ali com relação de agenda, e falei, olha, vou sair no mês tal, então vocês, né, já comuniquei a Secretaria de Saúde lá para que eles teriam que, né, também providenciar outro profissional, ou, né, dar uma vazão, né, dar um destino para aqueles pacientes. Sair com a cabeça erguida, né, Leonardo? Exatamente, né? Tanto é que eu saí tranquilo. Muito tranquilo com o pessoal né, que era chefia imediata, a minha, Secretaria de Saúde, não teve nenhum, né? Porque é complicado também, né? O médico chegar assim, a gente vê que tem profissionais que às vezes pegam e saem do plantão, assim, você é amanhã e tal, liga lá, nem avisa, manda um zap, não tô mais na escala, né? Então, ainda mais em cidade pequena, não tem tanto recurso de profissional, assim, para te substituir num ambiente desse, né? Falando em plantão, também fiz plantão aqui de UTI, quando cheguei aqui na cidade, né? Então, foi a mesma coisa. Chegou um momento que eu saí do plantão, mas eu avisei com antecedência, né? Olha, a partir do mês tal, né? Eu não vou mais poder e tal, então já vão arrumando alguém aí. Então, eu acho que é interessante a gente também, quando larga algum vínculo desses, mesmo que não seja um vínculo oficial, né? Um plantão, por exemplo, às vezes que você faz, que não seja um vínculo oficial, você preparar essa saída, né?
avisar, comunicar aos colegas para sair de boa, né? Porque sempre tem outros médicos envolvidos também, um diretor clínico do hospital, por exemplo, você vai avisar, dar um prazo de alguns meses, né? Pelo menos 2, 3 meses para aquela pessoa se organizar. Eu acho que isso é muito legal e você sai de cabeça erguida realmente e mantém um bom relacionamento com aqueles colegas que trabalhavam ali antes com você ou que eram colegas de gestão, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, a gente vai já voltar, eu quero, muito interessante aqui, tua história está sendo incrível, mas eu quero te perguntar uma coisa que me perguntaram hoje mais cedo. Foi uma mulher, foi uma esposa de um médico que falou assim, Sidney, como é que eu faço para mostrar para o meu marido que o consultório é um investimento importante, porque não entra na cabeça dele, né? Eu queria que tu me ajudasse a responder isso. Por que se você tinha lá o concurso público, você tinha um plantão, você escolheu focar no consultório? O que envolveu essa tua escolha? Eu acredito assim, Sidney, que o consultório é você, né? Você está ali, você está investindo o tempo em você, né? Tua carreira, tua história, né? Que dali para frente vai estar sendo formada, né? O plantão é aquela coisa que nem aquela comparação, né, que eu já li antes do caçador e do fazendeiro, né? O caçador vai lá, ele mata a sua caça e tal, e ele não é como o fazendeiro que vai lá, planta semente, aduba, cuida para colher os frutos depois, né? Então é uma coisa muito imediata, né? Você vai, você faz o plantão, você ganha o seu dinheiro, mas aquilo, né? Acabou aquilo, você por algum motivo, né, não pode mais, é que você perde aquela fonte, né? Você não investiu, você não semeou. Então eu gosto de usar essa analogia. Ótima analogia. O caçador, né, é o médico que faz o plantão. Ele faz vários plantões, mas não tem o consultório, entendeu? Então ele não tem nenhum paciente dele. O paciente que está indo no plantão, ele vai no plantão por uma emergência, ele quer saber o nome do médico, ele quer resolver o problema emergencial que ele está passando, lógico, né? Sim. Então você não tem paciente nenhum, na verdade. Você não tem uma carteira de pacientes ali. E o consultório não. O consultório é como se fosse a estratégia do fazendeiro. Você vai lá, você prepara a tua terra, você planta semente, cuida e tal. É mais ou menos essa analogia, né? O consultório é você que está ali, você está investindo no teu futuro, para ter os teus pacientes que vão indicar outros pacientes, né? Então a tendência do consultório é sempre aumentar. Se você fizer um bom atendimento, usando a estratégia do CVM, por exemplo, né, não tem o que dar errado, né? Você vai atender bem seus pacientes, vai ter um retorno, vai ter uma satisfação, vai acompanhar esses pacientes. Ainda mais na minha especialidade, que a gente trata de doenças crônicas, né? Você fica muitos anos acompanhando o mesmo paciente, o mesmo cliente, né? Plantão não, plantão você também tem a questão de saúde mesmo tua, né? Até quando que você aguenta isso, né? Vai ficar dormindo fora, você tem escala de plantão que pega à noite, ou pega um período que nem estamos passando agora, né, uma pandemia, né? Eu cheguei a eu fazia plantão na época da pandemia do H1N1, né? Eu fazia pouco plantão também, assim, porque eu já tinha o consultório, tudo, fazia tipo um plantão por semana e rodava numa escala de final de semana lá, aleatória, que às vezes caía um sábado, um domingo. Peguei, mas nem se compara, né, com o que aconteceu agora, né? Aquela foi muito mais tranquilo, né? Então, imagina se tá numa escala de plantão nesse momento agora, realmente, além do estresse, né? Você imagina uma doença que chega aí que não tem. Eu acho que muita gente vai precisar de terapia, cara. Muita gente. Sim. Muita gente vai precisar de terapia. Eu vi até a live de ontem, né? A Tami comentando que ela estava no plantão. Então, é complicado, né? Você está numa escala de plantão no momento desse, né? Então, se você tem um consultório, uma clínica organizada, fazendo a tua especialidade, né? Você consegue organizar melhor, né? Todas as tuas atividades, né? Show de bola. E aí eu queria te perguntar, aí beleza, você decidiu entrar no CVM. Foi daqueles que acompanhou o conteúdo gratuito por um tempo, ou você decidiu entrar logo? Como é que foi? Né, a gente brinca assim, você teve você flertou com o CVM durante um tempo, aí, ou não, você já veio de primeira. O Luiz Felipe está aqui no Instagram, não sei se ele ainda está aqui, ele estava falando aqui que foi ele que te deu um empurrão, é verdade ou não? Ou é só papo do Luiz? O Luiz é a figura, né? É uma figura, né? Luiz, aí, um abraço, Luiz, não sei se ele está aí ainda. A história é até engraçada, porque eu estava acompanhando o CVM já antes dele, ele entrou numa turma antes da minha, né, se não me engano, e eu até tinha comentado com ele, olha, tal, segue esses caras aqui, ó, que bacana e tal, né? Ele acabou entrando na turma anterior, né? Que acho que foi a turma 4, né? A minha foi a turma 5, se não me engano. Eu já estava acompanhando, né, por um tempo ali o conteúdo gratuito do CVM e eu assim, eu queria entrar, assim, mas sabe, não tem motivo, assim, por que ele entrou antes, não sei o quê. Às vezes não tem algo, assim. Você não está no teu momento ali, né? Você está no momento, às vezes está fazendo outras coisas ali e tal, e não sei se vai entrar agora nisso aqui e tal, e não tem uma explicação por que não, né? Não entrou antes, né? É questão de momento, né? Eu acho que é questão de momento, mas eu já vinha acompanhando mesmo o conteúdo gratuito ali já de alguns meses antes, né? Eu já sabia ali que em algum momento eu ia acabar
tendo a vontade realmente de entrar no programa completo, né? Até porque eu nem conseguia, até é engraçado isso aí, sabe, Sidney? Eu não conseguia acompanhar todo o conteúdo, todo o conteúdo gratuito. Daí eu falei, não, eu vou entrar nisso aí, porque daí eu pago, e daí eu vou... Para mim, pelo menos eu vou ver o que eu investi, né? Porque desse jeito que está aqui, eu não fico vendo algumas coisas, não consigo ver todo o conteúdo e daí pagando a gente se compromete, né? Isso é muito interessante, isso aí, né? Você quando entra num programa pago, isso vale para qualquer coisa, eu acho, na vida, né? Você paga alguma coisa, você, inclusive para um atendimento médico, né? Percebe que existe uma diferença do paciente que te paga diretamente, ali o paciente particular mesmo, do paciente do convênio ou do paciente do SUS, né? Parece que existe eu percebo isso, assim, é nítido, né? Na questão da valorização do profissional, do atendimento, dá a impressão que existe um pouco isso aí. Até do próprio cuidado com a própria saúde, né? Exatamente, e até para ele se comprometer também com o tratamento, isso eu percebo muito mesmo, né? O paciente, às vezes, que mais se compromete é aquele que vem pagando a consulta. Lógico, tem exceções, claro, né? Mas a gente sabe que é assim que às vezes acontece, né? Então, com a gente também, quando a gente adquire um produto, né, tende a investir mais o nosso tempo quando aquele produto é pelo ticket pago, né, do que o conteúdo gratuito. Então, eu pensei isso na época, não, vou ter que pagar isso aí, senão eu vou ficar aqui desorganizado, só olhando aqui, pescando conteúdos e não vou entrar fundo no que eu preciso, né? Cara, incrível. Leonardo, vamos falar um pouquinho do que você já estava ali dando foco no consultório há um tempo, você tomou a atitude lá corajosa, né, de focar no consultório, aí você decidiu entrar no CVM. O que mudou depois que você entrou, cara? Assim, se puder falar um pouquinho de resultados pra gente, assim, cara, eu foquei mais nisso, investi mais naquilo, porque às vezes, principalmente quem tá chegando agora, é uma das coisas que faz total diferença, né? Tipo, você falou, cara, você já falou uma coisa, cara, conteúdo pago, eu vou me comprometer mais e eu vou ter acesso àquilo ali no meu tempo. Beleza. O que mudou depois que você teve acesso a esse conhecimento, a essas técnicas? Então, eu já fazia algumas coisas de forma intuitiva também, né? A questão eu sempre dei muita atenção na questão da anamnese, até por causa da minha área, tudo, ser uma área clínica, né? Reumatologia é uma área, todos nós somos muito bons clínicos, né? O reumatologista é um clínico por excelência, até por causa das doenças que a gente acaba pegando, por exemplo, um lúpus, né? O lúpus é um compêndio de clínica médica, né? Um paciente com lúpus, você tem que saber toda a clínica médica para poder atender um paciente com lúpus, com esclerodermia, essas doenças autoimunes, né? Então, é incrível, cara, incrível. Eu tive a sorte de ter dois professores incríveis de reumatologia, uma das clínicas mais maravilhosas mesmo. Com certeza. Então, eu sempre gostei muito dessa, né, daquela questão da consulta mesmo, de você fazer uma anamnese detalhada, né, trazer a atenção do paciente, olhar no olho do paciente, usar alguns gatilhos, inclusive também para que aquele paciente, né, se sinta acolhido e tudo mais, né? Isso aí também consegui desenvolver um pouco até melhor do que eu já tinha, né, do que eu já fazia com o CVM, né? Então, talvez o que tenha mudado mesmo, assim, que tenha feito mais diferença é a questão do pós-consulta. Fale mais sobre isso. Então, o pós-consulta isso é uma técnica uma estratégia da anamnese, né? Então, o pós-consulta, Sidney, eu não costumava fazer absolutamente nada, assim, o paciente marcava o retorno e quando tivesse reagendado lá e tal, pacientes crônicos, acaba vendo a cada 3 meses, às vezes alguns um pouco mais tempo, né? Então, eu não tinha um acompanhamento mais próximo com esses pacientes, né? Então, hoje na clínica a gente tem uma estratégia, tem como se fosse uma agenda paralela, né? Coloco esses programas num programa de acompanhamento mais individualizado, assim, mais intensivo, como se fosse um pai, né, que é um programa de acompanhamento intensivo aí do CVM, só que eu não cobro nada além disso, é como se fosse uma entrega a mais que a gente faz. Over-delivery, né? Um over-delivery, né? Eu tenho 2 colaboradoras, uma secretária e uma biomédica, né, fazendo as densitometrias para mim, me auxilia na ultrassonografia também, procedimentos, ela sempre está por ali ajudando, né? E ela também, eu passei esse papel para ela fazer esse contato periódico com pacientes assim que eu sei que precisam disso, né? Principalmente com os pacientes novos que chegam, né? Notar uma grande diferença nesse acompanhamento desses pacientes atuando, fazendo esse tipo de acompanhamento, né?
Por exemplo, um paciente chega hoje, consulta na clínica, eu faço o diagnóstico, prescrevo os medicamentos, vamos supor uma artrite reumatoide, né? Explico os medicamentos, a maioria dos medicamentos são de ação lenta na reumatologia, nos imunossupressores e tal. Falamos efeitos colaterais e tudo mais. O paciente sai, ele não assimila tudo isso aí, porque, querendo ou não, né, é muita informação, é receita, tomar um remédio assim, esse aqui faz isso, esse faz assado. Então ele sai daquela consulta, às vezes, né, 30%, 40% da informação assimilada, né? Então a gente costuma uma semana depois de entrar em contato, né? Essa minha funcionária entra em contato ou por telefone ou por mensagem, dependendo do que o paciente mais está habituado a usar. Tem paciente que prefere usar o WhatsApp, entra pelo WhatsApp, né? Senão, via telefone. E faz o contato para saber se está tudo bem, se comprou os medicamentos, se entendeu a receita. Ela faz um checklistzinho ali do que a gente precisa, né? E, para minha surpresa, muitas coisas ali que eu não sabia que estavam acontecendo, a gente descobre, né, nesse momento, né? O paciente não achou remédio na farmácia e ficou sem tomar. Ele ia ficar sem tomar 3 meses, entendeu? Aí ela fala, não, o doutor passou, isso aqui está na receita, aqui ela tem acesso ao sistema, isso aqui é uso contínuo, a senhora tem que comprar, procure em outra farmácia, dá aquela orientada ali e tal. Isso não precisa ser eu, né? É uma pessoa da equipe que faz isso para mim. Se surgir alguma demanda grave, né, tipo, um efeito adverso, alguma coisa assim mais séria, que ela traz isso para mim. Traz, paciente tal, teve uma complicação, aí eu entro em contato pessoalmente, ou chamo a pessoa para voltar antes, né? Senão, né, a grande maioria dos casos está tudo bem, né, ela só reforça alguma orientação, né, e eu já programo, eu já mando assim, quero que o paciente tal, contato em 7 dias, 30 dias, e depois, quando voltar, em 3 meses, né? Então, isso mudou drasticamente, assim, inclusive a percepção dos pacientes. Quando, assim, a gente entra em contato com eles, assim, a primeira reação, assim, que eu pergunto para elas é uma surpresa. Nossa, estão me ligando da clínica. Tipo assim, né? O que aconteceu, né? Porque quase ninguém faz isso, né? Assim, eu mesmo não fazia, né? Então, me colocando no lugar do paciente, eu também ficaria surpreso. Nossa, me ligaram? Né? Pouca gente faz isso, né? Até mesmo em outras, né? Por exemplo, se compra um carro, eu não lembro de ninguém da concessionária me ligasse para saber se estava tudo bem. E olha o valor que a gente paga no veículo. Num carro, né? Né? Dependendo do carro. Então, para mim, pelo menos, ninguém, tá tudo bem com o carro? Não, vendeu, tchau, né? Tipo assim, isso acontece em vários mercados. Aí. Na área médica, eu acho que é muito bacana esse tipo de atuação no pós-consulta, né? Que a gente acaba descobrindo coisas que a gente não descobriria, né, que o paciente não fala, e acaba antecipando alguma coisa, né, que esse paciente ia vir lá depois de 3 meses falando, não comprei o remédio, doutor, não usei. Puxa, mas estava aqui na receita. Eu não entendi, era uso contínuo mesmo? Sim, está escrito. Eu não li. Então, se alguém dá uma semaninha depois, ele dá uma ligada, tá usando assim, tô usando e tal, então tá bom e tal. Ou se ela não entendeu e tal, ela já reorienta e tal. Então, isso foi muito bacana, muito bacana. E se alguma coisa, né, mais grave, né, Sidney, a gente, então volta para reavaliar e tudo mais, né? Deixa eu compartilhar aqui, de uma colega tua, Reumato, que ela mandou no grupo da turma lá. Olha o que ela mandou, que incrível. Ela fez o pós-consulta, olha a resposta da paciente. Boa noite, doutora Juliana. Muito gentileza sua esse contato. Nos meus 75 anos, nunca havia acontecido. Senti que as dores nas costas diminuíram, nananana, e ela deu um feedback para médico. Excelente, nossa. Quem é o médico que não... Tipo, isso paga também a gente. É uma forma de receber o nosso trabalho, né? Saber que o nosso paciente está melhorando, né? E, cara, ela falou, nos meus 75 anos nunca havia acontecido. Leonardo, quantos médicos, quantos pacientes, meu amigo, não estão seguindo as orientações, seja de reumato, seja cirúrgica, seja da clínica, seja da pediatria, da GO. Por isso, cara, porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, a gente não vai lembrar de tudo. Claro. Então, o pós-consulta, ele é um diferencial hoje, mas se tudo der certo, em 5, 10 anos, todo mundo tem que estar fazendo isso aqui, cara. Por quê? Porque isso aqui ganha o paciente e ganha o médico. Exatamente. E a medicina ganha, né? Ganha a medicina. E a medicina, cara. E a medicina. Todo mundo ganha, né? Todo mundo fazendo isso aí seria uma coisa sensacional, né? Entendeu? Isso. Seria uma maravilha. Tem uma outra aqui, tão bem que até meu sono voltou normal. Tipo, uma simples mensagem, gente. Uma simples mensagem. Minha gratidão em caixa alta, eterna. Deus abençoe grandemente. Cara, é isso. É isso aqui.
Ótimo. Assim, tem mais técnica para você fazer, você pode monetizar, no caso do clínico, pode estruturar um PAI, pode e deve, mas se você quiser começar aos poucos, começa fazendo isso. Isso é o mínimo, né? E Isso você, Leonardo, foi além, né, cara? Porque no sentido de... A gente fala muito disso, né? O empreendedor o médico empreendedor é aquele médico que cria uma equipe, um sistema que trabalha, inclusive, independente dele. Porque você, meu amigo, tem sua parte educacional, dos seus cursos que você tem que dar conta. Você tem a música, que eu também, se você quiser depois falar, que você canta também, toca, né? Você tem esse lado músico. Cara, isso é incrível. Sabe por quê? Porque quem disse que a gente tem que viver só para medicina, cara? A medicina é maravilhosa, é uma profissão incrível, mas, cara, cada um de nós tem a gente tem os nossos hobbies, né? Tem as nossas coisas que a gente gosta e que nos faz bem para nossa saúde física, mental, para os nossos, enfim, faz Sem sentido. dúvida. Faz, totalmente, né? Total, né? Eu sempre gostei muito de diversificar até as atividades, né? Tanto dentro da medicina, né? Tanto é que, né, dentro da clínica a gente diversifica, né? Isso acho que é muito saudável, né? Dentro da área, né? Lógico, dentro da minha área, né, eu consigo diversificar as atividades ali, tem a densitometria óssea, né? Que não depende de mim diretamente, não sou eu que faço o exame, eu tenho uma técnica, né? Uma biomédica que faz toda a parte técnica, eu faço a análise médica do exame, né? Então, né, a gente acaba não demanda tanto tempo do médico ali de ficar fazendo a parte que pode ser feita por um técnico, né? Um biomédico, por um técnico em radiologia. Ultrassom já é uma paixão que eu tenho dentro da reumatologia, isso eu mesmo tenho que fazer, obviamente, né? Mas além de diversificar, né, as atividades, não fica só fazendo consulta, né? Então isso é muito, pelo menos para mim, é muito bom isso, né? Eu tenho blocos, por exemplo, de horário de exame, que geralmente é no começo da manhã, né? Eu vou lá, faço os exames que estão agendados, já tendo, às vezes, o retorno do paciente naquele momento. Para o paciente é muito bom, né? Fazer um exame com o próprio médico que está atendendo, já faz o diagnóstico, já sai com o diagnóstico na hora ali, às vezes tem um procedimento ou outro para fazer. Pode usar ultrassom também, né? Como hoje mesmo fiz um procedimento guiado, né? Então, você faz com segurança aquilo, o paciente vê isso, né? Tente isso e visualiza, né? Vamos fazer guiado para ver a agulha aqui e tal, ultrassom entrando ali. A gente consegue mostrar isso para o paciente, ele sai muito mais satisfeito, né? Isso é muito bacana. Leonardo, e olha que incrível que você está trazendo, cara. O tema da live hoje é como alavancar os seus resultados. Aí o resultado fica a critério de vocês. Pode ser faturamento, pode ser satisfação, pode ser qualidade de vida, pode ser impacto na vida dos seus pacientes. Mas olha só o que você traz. E detalhe, Leonardo, a gente conversou esses dias, nada disso foi combinado. Mas olha só quando a gente realmente faz as coisas com intenção, como o universo conspira, e eu particularmente acredito em Deus, enfim, tem a mão divina. Como é que o clínico sai de uma condição apenas de um recebedor consulta para alguém que consegue precificar o preço da sua consulta, para alguém que consegue diversificar, inclusive fazendo exames e procedimentos, e colocando uma equipe para trabalhar para ele. Isso muda o jogo, porque hoje a tua hora trabalhada não está só em cima no valor da consulta. Inclusive, você hoje, você está nesse processo de transição, né, que a gente conversou. Você hoje não vive ainda exclusivamente atendimento particular. E quando você falou assim, Sidney, ainda estou na transição, não estou vivendo só de particular. E eu falei, cara, não tem problema. Nosso foco não é ajudar o médico a viver só de particular. Nosso foco é ajudar o médico a exercer a medicina com excelência. Sim, ficar feliz, né? Ficar satisfeito, né, com o trabalho. É isso. Então, assim, cara, hoje a sua hora trabalhada é em cima da densitometria, é em cima da consulta, é em cima dos exames, é em cima dos procedimentos. Então, você saiu da condição de assim, com todo respeito, mas de um ultrassonografia, de um reumato qualquer. Né? Não acho que existe um reumato qualquer, porque é uma especialidade realmente que tem poucos ainda, mas você entendeu a analogia? Sim, que fica só restrito ao atendimento de consultas, né? Não, certamente, né? Certamente. E o que acontece? Respondendo a pergunta que muda o jogo, né? Por que alguém pagaria uma consulta com você ou marcaria um exame com você se ela tem plano ou se ela tem acesso a outro médico? Por isso, porque você é um médico que tem cada vez mais se preocupado não só em ganhar mais dinheiro. O que está por trás dessa estratégia, pessoal? O Leonardo, assim como o Luiz Felipe, que é amigo dele, olha a importância da gente fazer, né? Ter grupos, da gente estar junto de pessoas, né, que se ajudam. Eles têm, dentro da clínica deles, outros serviços que ajudam a resolver os problemas do paciente. Eles não ficam fazendo ultrassom para qualquer paciente, é para o paciente que precisa. Não fica pedindo densitometria para um paciente que não precisa, é porque precisa, porque está dentro da jornada do cliente dele ali, daquele paciente que tem um problema. Pô, se ele vai pedir o exame de ultrassom, por que não você fazer, né? É o cardiologista que pode fazer o eco, é o cardiologista que pode ter um eletro, o cardiologista pode ter um teste de esteira, e assim todos os clínicos. E isso muda o jogo do clínico. Mas eu sou suspeito para falar. E
E é por isso que a gente convida os colegas para falarem. E aí, Leonardo, eu queria entrar um pouco na tua intimidade. Eu quero que nesse momento você não pense em mim, que eu estou querendo vender um curso aqui. Cara, fale isso para as pessoas que você vai ajudar a sair de uma condição que um dia talvez você estava e que hoje você não está mais. Porque você sabe que é isso que a gente faz, né? É isso, que esse é o nosso propósito. Lembra daquele concurso que você pediu exoneração, que você teve medo e tal? Hoje, com o seu faturamento, você tem tanto de particular quanto dos pacientes de plano que você atende ainda, dos exames. Isso já é suficiente para... Já cobriu aquele faturamento do concurso? Como é que está isso? Com certeza, né? Hoje eu nem conseguiria, por exemplo, voltar, né, a prestar um atendimento daquele no concurso por causa da demanda de horas, né, e tudo. Realmente o faturamento da clínica, né, supre, né, e de sobra, né, o tempo hoje que eu ficaria lá, né, se eu fico na clínica, é um tempo muito mais bem aproveitado, né, do ponto de vista financeiro mesmo, do que concurso, né. E olha que era um concurso que, assim, perto de outras cidades era um concurso bom, relativamente bom. Não era ruim não, assim, sabe, ainda mais para quem está começando e tudo, né, que a gente tem visto por aí às vezes vê nos grupos, né, o pessoal manda revoltado, né, assim, olha, essa cidade aqui tá oferecendo tanto aqui pro médico, não sei o que e tal, que absurdo, né, eu sempre falo, só não fazer o concurso, né, é aquela questão, né, não adianta reclamar, se eles estão oferecendo, se alguém for lá e entrar, é aquilo ali, já tá, né, a coisa já Sim. tá sendo mostrada ali, antes da pessoa saber, não adianta reclamar, né, depois e tal. A gente tem que ter a coragem, né, lógico, né, com os pés no chão, tudo, mas saber, né, que a medicina tem uma gama de atividades que o médico pode exercer na sua carreira, tanto dentro da especialidade quanto fora, né? Então, tem que ter coragem, mesmo, estar insatisfeito com algum tipo de trabalho, né? Ter a coragem, se organizar e ir atrás, né? Não ficar só reclamando, não sei o que, não aguento mais fazer plantão, não aguento isso, não aguento aquilo e não toma atitude, né? Então tem que se organizar, ter uma estratégia, né? Para sair daqueles trabalhos aí que a gente não gosta, né? Não está adequado, não está sendo satisfatório, né? Tomar coragem e seguir em frente, né? Que realmente consegue mudar a nossa vida e também a vida dos pacientes, porque de nada adianta, né? Se você não está bem, né? Eu sempre falo também, a pessoa mais importante, lógico, a gente sabe que o paciente é importante e tal, mas assim, se for pensar, quem é a pessoa mais importante da tua clínica? É você, né? Não adianta falar, o paciente em primeiro lugar, eu já vi isso. Tudo bem, o paciente a gente, né, se preocupa com o paciente, mas antes do paciente é você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir atender bem. Então não vai existir aquela clínica, né? Então você tem que estar bem, tem que estar atendendo bem de cabeça, bem, né, em todos os sentidos, para poder também transmitir isso para os teus clientes, para os teus pacientes, né? Assim, o que eu falo que é possível realmente você mudar, né? Tem que tomar coragem, ter uma estratégia e ir largando empregos que não estão mais adequados para o momento que está passando, né? Eu acho que a gente tem inclusive essa vantagem na medicina, né? Que muitas profissões você fica, né? Você não tem muito o que fazer, às vezes você tem um trabalho numa área X, você trocar uma empresa por outra só, né? A gente não, né? A gente pode estudar outras coisas. Eu não me formei, não saí da residência sabendo tudo que eu sei hoje, tudo que eu faço hoje, né? Eu saí reumatologista. Sim. Aí depois eu fui estudar, eu falei, olha, pô, isso aqui é legal, comecei a olhar, né? Vou estudar ultrassom, vou estudar densitometria, vou colocar isso na minha clínica. Então isso é muito bacana, a gente tem essa possibilidade, né? E isso para todas as áreas, se você procurar. Uma endocrinologista, por exemplo, ela pode fazer ultrassom de tireoide, né? Por que não? Fazer as punções de tireoide, não precisa atender só consulta, né? Pode fazer densitometria também, que é uma das áreas de atuação. Outras áreas também, né? Pensar em outras áreas que parecem que são só clínicas, né? A reumatologia, você olha, é uma área clínica, a reumatologista é clínico. Não necessariamente só clínico, né? Ele pode exercer outras funções também e agregar isso, né? Agregar valor à sua clínica, ao seu atendimento, ao seu consultório. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Isso é incrível. Leonardo, e aí, sabe uma coisa que muita gente que está nesse momento, eu foco ou não foco no atendimento particular, que ela tem de dúvida, que essas pessoas têm, de onde vão vir os pacientes, né? Então, eu preciso de mais pacientes, né? Todo mundo quer mais pacientes. Como é que tem sido para ti construir essa carteira de pacientes particulares? Se puder falar, a gente falou no backstage, como é que está hoje, em relação a essa questão de plano particular, em relação a falar um pouquinho disso, e como era que era antes, como é que está agora, e como é que você tem conseguido fazer com que esses pacientes não só cheguem, mas fidelizem, enfim. Eu acho que o médico sempre que tem consultório, tudo, acho que ele, né, tem uma especialidade, ou mesmo que não tenha, ele deve investir, né, nessa questão de ter seu local de atendimento, seu consultório, né, e o foco sempre
né, tem que ser o paciente particular, tá? Porque é o teu paciente, né? O paciente te procura, não tem um intermediário, né? O grande problema da medicina hoje, né, muito provavelmente é essa intermediação que a gente tem, seja do plano, aqueles planos que são chamados planos populares, né, que o paciente é encaminhado por um plano popular, que daí você faz uma consulta menor, mas ele sempre pega um valor lá do paciente também e tal, tem essas coisas, né, ou um plano mesmo, normal, com registro, tudo. Então, o foco sempre deve ser, né, assim, pelo menos na minha concepção, é que seja o atendimento particular, né? Você não é obrigado, por exemplo, na tua clínica, a deixar toda a tua agenda aberta para convênios, né? Assim como você também não é obrigado a ficar todo o tempo lá. Eu, por exemplo, nas sextas-feiras à tarde, eu não atendo na clínica, porque eu tenho esse meu projeto online, tem outras coisas que eu preciso ter um tempo para resolver, né? Como é que eu vou fazer as outras atividades que eu tenho, né? Então, eu preciso de um período, pelo menos, né? Atualmente, estou precisando até talvez mais, né? Mais um período, ou mais meio período, tá? Um período, para fazer as outras coisas, né? Você não é obrigado a ficar lá de segunda, das 8 da manhã até sexta-feira, às 6 horas da tarde, atendendo convênio. Você pode estruturar isso, você organiza isso. Eu vou atender convênio na segunda, na terça, na quinta, no horário tal, horário tal. Coloque isso no contrato do convênio, né? Tá? Se for cooperativo, você também pode fazer isso, não tem problema, né? Você já tem parecer do conselho, inclusive do Conselho do Paraná, aqui, né, de alguns anos atrás, que você pode organizar a agenda de acordo com sua necessidade. Eu posso querer, por exemplo, uma tarde fazer outra atividade de música, por exemplo. Não, vou fazer aula de música. É a tua vida, você faz o que você quer, né? Você fecha o teu consultório, deixa sua secretária lá e vai fazer o que você quer. Então, você organiza a tua agenda, você tem liberdade para tirar férias, né? Essa é que é a grande vantagem de você ser autônomo, né? Você faz o teu horário da forma que você mais lhe agrada e tudo mais, né? Eu acho que o investimento no paciente particular, em especial no paciente de relacionamento, mesmo que o paciente seja um paciente de convênio também, né? Deve, assim, dar uma atenção, né? Até porque o paciente de relacionamento, ele é uma coisa natural, né, Sidney? Você, né? O paciente vai conversar mais com você também. Tem pacientes ali que eu sei que são do convênio, mas são pacientes de relacionamento. Eu não consigo explicar exatamente o porquê, mas tem uma interação ali na consulta que você vê que é diferente, que é um paciente que provavelmente Sim. tem um perfil até no momento que, se não tiver no convênio, ele vai continuar acompanhando com você. Por outro lado, tem pacientes que você sabe que ele está ali só para resolver o problema ali, é o tal do paciente de preço, que a gente fala no CV. Sim. Ele quer só aquilo ali, quer receita e quer ir embora. Então, é possível você mesclar essas atividades, né? Ainda mais se você tiver procedimentos agregados, né? Como eu tenho hoje, né? Então, você pode organizar a tua agenda, né? Horário para fazer exame, horário para fazer laudo. Eu tenho tudo, né, mais ou menos organizado, né? Mais ou menos não, está bem organizado, né? Lógico que às vezes o tempo invade o outro, tudo, mas a agenda é organizada, né? Os dias da semana, todos, de acordo com as atividades que eu faço, né? Eu costumo fazer exame de manhã cedo, laudo esses exames no final da manhã, né? Entrando um pouco no horário de almoço, né? Tendo pacientes mais particulares nesses horários de tarde, tem os horários de convênio, os blocos, né, de consulta. Então, é tudo organizado e você pode ir mexendo ao longo do tempo, né? Eu quero abrir mais vagas para isso, fazer mais coisa agora aqui, né? Então, você Sim. precisa ter essa organização. Como eu tinha comentado antes contigo, a gente tem muito mais pessoas que têm plano de saúde do que as que não têm, no sentido dos pacientes que vão no consultório, né? Lógico, a grande maioria dos pacientes são usuários do SUS, né? Mas se você for pegar esses pacientes que frequentam o consultório, né? Provavelmente a maioria, né? Ela tem algum convênio, algum plano, né? Então, se a gente deixar a agenda desorganizada, né? A tendência, como tem mais procura desse perfil de paciente, que esses pacientes enchem todos os teus horários e você nem consegue daí atender a demanda de pacientes particulares, né? Fica assim limitado, né? Só aquela procura de pacientes que vai ser muito maior, né? Então você tem que ter essa organização para poder, ainda mais quem está em período de transição, por exemplo, eu quero fazer a transição de plano para particular, né? Então é fundamental que você tenha um tempo, essa organização, né? Aumentando a agenda de particulares, diminuindo a agenda de pacientes de convênio, né? Gradualmente. Então isso acho que é fundamental para quem está nesse período de transição e quem não quer fazer a transição é muito possível, né? Fazer o que eu faço, por exemplo, manter, né, o atendimento de plano de saúde, não tem problema, né? Você atende o plano, né? Você organiza a tua agenda, né? Hoje eu tenho limitado, assim, um pouco as primeiras consultas de plano, porque eu não consigo dar retorno para esse pessoal, né? Então eu limito, eu foco mais em quem já está acompanhando, né? Até porque não adianta nada marcar uma consulta hoje para aquele 3 meses, a primeira consulta liga, tem vaga, não só daqui 3 meses, 4 meses, né? Aí Sim. tem um monte de falta, Sim. o paciente não vem, procura outro. Então eu prefiro, né,
né, falar que não tem vaga, né, no momento, para plano de saúde, por exemplo, a convênio. E se livra de um estresse, né, de ter que gerar essa situação. Para plano só tem para não ser para cana, é particular tem agora. Você resolve isso, né? Sim, não estou pegando mais, né, a gente pode, né, não pegar mais consultas novas de pacientes de plano, não tem problema. O plano vai direcionar aquele paciente para outro profissional, né, não tem nada de errado nisso. Porque senão você vai criar um problema, você atende aquele paciente, não tem retorno, não tem, começa, né, a embolar a tua agenda com um paciente que precisa, que você já está acompanhando, né? Eu sempre penso assim, eu estou já tratando um paciente, né? Eu tenho mais compromisso com esse paciente que já está ali, né? Eu já dei uma receituária, tem que voltar. Aí eu não consigo colocar esse paciente de volta porque tem paciente novo e o novo não consegue voltar, vira uma bola de neve, aquilo que, né? Então, eu vivenciei isso em alguns momentos na minha clínica, e nesse momento eu comecei a falar, peraí, eu tenho que começar a diminuir isso aqui, limitar a entrada de novos pacientes, porque eu não consigo dar o atendimento adequado para eles, né? Então, isso é possível, né? É possível, né, fazer essa mescla, né, de atendimento particular e também do atendimento de convênios, né? Você pode organizar isso de forma muito tranquila. Uma das coisas que o Leonardo falou aqui, pelo que eu entendi, assim, aí tu me corrige se eu estiver errado, tá? Você tem focado cada vez mais em atender pacientes de relacionamento. Inclusive, os pacientes do plano que você identifica que é de relacionamento, você busca, respondendo também já uma pergunta aqui do chat, você busca atender o seu paciente da mesma forma, independente de ser plano ou de particular, você oferece sempre o melhor para ele. Exatamente porque isso, tô só aqui devolvendo o que você já falou, tá? Você pode me corrigir. Exatamente porque você está criando a sua marca, resolvendo dores, né? Criando ali, gerando valor para eles. Porque caso esse paciente, por exemplo, perca o convênio, ou você um dia não atenda mais o convênio, você está, como fazendeiro, né? Semeando ali, cultivando, para que no dia que isso acontecer, caso aconteça, esse paciente continue com você, ele escolha você, né? Então, eu imagino que seja isso que você esteja fazendo, exatamente, né? E aí, se tu puder falar, por exemplo, que perguntaram aqui no chat, se você já está tendo resultado no consultório, por que investir no CVM, né? O que o CVM agregou? Né? 2 pessoas perguntaram aqui no Instagram. A gente sempre precisa, né, na verdade, é muito mais fácil você andar em grupo do que andar sozinho, né, Sidney? Um grupo que esteja alinhado com os seus valores, né? Eu poderia ter feito sozinho isso aí que eu fiz, né? Poderia até, mas, né, talvez demorasse mais tempo, né? Então, a gente quando está dentro de um programa desse, né, tem o grupo de alunos, tem agora a comunidade, né, do Facebook, é muito bacana, eu adoro estar lá, participo assim, sempre que eu posso, ajudando, e também peço ajuda. Então, isso não tem preço, isso, né, Sidney? É uma coisa que você está dentro de um grupo, alinhado com os teus valores, com as tuas ideias, né? Só isso já faz um grande diferencial, né? Você tendo um programa organizado e validado, porque olha quanta gente já passou por ali, já validou, né, esse programa com um programa que funciona realmente, se você aplicar ali as estratégias, né? Eu acho que é muito... você acelera, né? Você potencializa e acelera esse processo de alavancar a tua carreira, de evolução da carreira. Então, eu optei por entrar, né, realmente naquele momento, porque eu queria algo assim, né, que eu pudesse me organizar, e realmente a gente nunca sabe tudo, né? Imagine quanta coisa que eu aprendi ali dentro, mesmo já tendo uma clínica mais ou menos organizada, eu pude melhorar ela. Eu sempre tenho essa vontade de melhorar, né, a cada dia, assim, de evoluir, né, um dia após o outro, né? Eu quero estar melhor amanhã do que eu estava, né? Hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que eu estou hoje, né? Então, isso é coisa que vale para a vida pessoal, também para profissional, né? Então, se a gente puder estar crescendo, melhorando de forma organizada, é muito melhor. Então, realmente, a entrada no CVM foi fundamental. Também para pegar essas ideias, né, mais organizadas do programa de acompanhamento intensivo, né, do PAI, né? Isso eu acho que é sensacional, né? Uma coisa que eu até nem coloquei ainda. Então, outra coisa que eu ia falar é que eu nem coloquei tudo aqui, né? Eu não coloquei, não necessariamente você tem que chegar ali, vou colocar tudo, vou estudar o CVM de cabo a rabo e vou aplicar tudo. Aí você não consegue colocar tudo ao mesmo tempo, né? Você tem que ir devagar, uma coisa de cada vez, né? Eu vou falar que eu não coloquei tudo ali, né? Eu assisti praticamente todas as aulas, lá tem coisa nova que sempre entra lá e tal, e a gente acaba não acompanhando tudo 100%, mas você aplica, né? Você tem que, né, ver um conteúdo tudo e aplicar aquele conteúdo, vai aplicando gradualmente aquilo, né? Senão você não consegue, Sim. Você tem que fazer uma coisa de cada vez, né? Sim. E tem coisa que eu quero fazer ainda na clínica, né? Até comentei contigo, uma delas seria o programa de acompanhamento intensivo, de atendimento intensivo de alguns pacientes que eu conseguiria fazer ali, por exemplo,
um plano de paciente que entra com osteoporose, por exemplo, eu posso criar um plano anual para ele fazer uma densitometria, fazer 2 consultas, o medicamento, né? A gente também faz medicamentos para osteoporose ali, né? Isso é outra coisa que agrega muito, né? Que não, mesmo que o paciente tenha plano, tem alguns procedimentos que não estão no rol do plano, né? Isso é um exemplo, né? O medicamento lá que a gente faz para osteoporose, o denosumab, o ácido zoledrônico, o plano não está lá, não tem como o plano pagar porque não está no rol. Né? Então, é um procedimento particular, mesmo que o paciente tenha plano. Então, tem muitas coisas, né, na medicina que estão nesse nicho. Né? Um dermatologista, por exemplo, procedimentos estéticos não estão o rol de procedimento não contempla estética. Né? Então, o dermatologista pode atuar com alguns procedimentos estéticos no seu consultório, mesmo que ele atenda ao paciente pelo plano. Então, são coisas que podem ser colocadas ali. Então, eu ainda tenho que estruturar algumas coisas relacionadas a isso ali que tendem a beneficiar o paciente, porque você cria uma fidelização, né? O paciente fideliza, né? Ele não vai faltar consulta, porque ele já fez aquele programa de acompanhamento anual, ele já fechou com você aquilo, ele não vai ficar faltando exame, não vai... O risco desse absenteísmo é muito menor, né? Sim. E o paciente se compromete também mais, ele vai se comprometer com o tratamento, tudo, né? Tem 2 formas de fazer o PAI, né? O programa de acompanhamento intensivo. Na verdade, uma única, um programa de acompanhamento intensivo, que é o seguinte, por exemplo, imagina uma paciente lúpica, né? Que é mais comum em mulher, não é isso? Uhum. Cara, ela tá ali no momento de descompensação. Não no sentido de precisar de um hospital, de uma UTI, mas imagina o limbo entre aquela paciente que, cara, se você tiver ali, você e a sua equipe junto, você consegue tirar ela, apagar um incêndio, digamos assim, né? Uhum. E nesse caso, até literalmente, né? Porque é uma pessoa inflamada. Sim. Você, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, Leonardo, você tira ela daquela situação. Isso é um programa de acompanhamento intensivo, onde você vai ali diariamente, você e sua equipe, e tira ela. Se eu fosse um paciente, se eu tivesse alguém na minha família com lúpus, cara, eu pagaria sorrindo, eu nem sei quanto é que custa. E aí, para essa paciente, você oferece um programa de acompanhamento, um PAN, né, um programa de acompanhamento de manutenção, entendeu? Né, que inclui aí o teu atendimento, né, no teu caso, tu tem outras coisas que tu pode incluir, né, um atendimento via telemedicina, telemonitoramento, cara, que hoje está aí pra gente, né, pode, inclusive, começar a atrair pacientes de fora de Toledo, por exemplo, que tem um marketing digital que eu sei que você usa, né, que você tá usando aí também para os seus cursos e tal. Então, cara, você tem um oceano azul na sua frente. Pô, a live foi incrível, já te agradeço, mas eu queria te perguntar assim, como é hoje que você se sente podendo oferecer esse atendimento que você oferece aos seus pacientes, né? Poder ter a liberdade de escolher os seus horários, né? De poder, de fato, né, exercer a medicina aí como realmente você sonhou. Como é que você se sente? Qual é a sensação? E eu te pergunto isso porque isso talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente fale hoje, porque talvez o que muita gente está passando, a maioria, na verdade, que está aqui com a gente, Leonardo, está passando o que você já passou e o que eu já passei, que é o oposto disso. Como é que você se sente hoje, cara? Qual é o sentimento, qual é a sensação? Fala um pouquinho disso, por favor, e a gente responde essas dúvidas aí do pessoal. Então, a sensação é uma sensação boa, né, de realização, né, realização profissional. Acho que essa é a palavra, né, que é tudo que a gente, quando entra na faculdade, a gente sonha, né, em ter assim, eu pelo menos sonhava, né, ter meu consultório, né, ter liberdade, né, isso é muito importante, né, você ter liberdade para fazer a tua agenda, ter teus horários, né, ter uma vida, né, uma qualidade de vida melhor, né, então acho que a palavra seria realização, né, me sinto realizado com a liberdade de, né, poder ter a organização da minha agenda da forma que pro meu momento, né, a minha agenda sempre muda, assim, de tempos em tempos, né, ela nunca está estática, né, eu sempre estou mudando algumas coisinhas aqui, não é uma mudança radical, mas, né, coisa pontual aqui, por exemplo, sexta-feira à tarde, antigamente eu atendia sexta à tarde, né, eu comecei a tirar isso aí quando eu comecei a entrar para a questão dos negócios digitais, eu via que precisava de um tempo ali para poder organizar, né, estruturar aquilo ali, né, senão eu ia ter que ficar fazendo à noite, final de semana, então vi que eu precisava de um tempo ali, pelo menos um período, né, metade do período da semana para resolver essas coisas, né, então eu sinto, né, realização profissional, liberdade e satisfação, né, de poder estar exercendo a medicina, dando o meu melhor ali, né, e também podendo atender da melhor forma possível os meus pacientes, tá? Que isso seria mais ou menos o que a gente sente hoje ali quando a gente está atuando na clínica, né? Que massa. Tem umas perguntinhas aqui, eu vou escolher algumas, não vai dar para responder todas, mas tem uma pergunta da Dilma que eu acho que é interessante a gente responder, que é o seguinte: o que eu realmente sinto é a dificuldade de fidelizar o paciente. Eles pulam de consultório em consultório aqui em São Paulo. Vocês acreditam que isso vocês conseguiriam pensar em como melhorar? Como melhorar a fidelização? Acho que a gente
gente falou um pouco disso, né? Umas coisas que pode fazer é justamente esse acompanhamento, né? Tenho 2 colaboradoras, né? A biomédica, mas a tua secretária mesmo pode fazer. Ela manda uma mensagem simples, né? Que nem aquele exemplo ali do WhatsApp que você colocou, aquele print ali. Como é que está a sua dor depois de uma semana depois? Como é que a senhora está depois de 7 dias da consulta? Às vezes uma pergunta genérica, né? Como a senhora tem passado depois de 7 dias? Faz um texto assim, ó, passou os 7 dias da nossa consulta. Gostaríamos de saber se a senhora entendeu a prescrição e se está tudo bem. Você vai ganhar paciente, né? O paciente vai ficar surpreso, faz aquele efeito uau, né? Uau, mandaram uma mensagem, nunca me mandaram uma mensagem de clínica, só mandam mensagem pedindo coisa. Aqui estão me mandando um feedback aqui que querem que eu responda e estão interessados, querem saber com o que está acontecendo. E fazer isso de verdade mesmo, né? Se fazer isso de verdade, pensando em realmente ajudar esse paciente, porque certamente ela ficou com alguma dúvida. O paciente assimila 40% das informações. Ou ela tem uma dúvida na receita, ela não usou o remédio, não achou, enfim, N motivos, né? Aí isso faz com que às vezes a pessoa procure outro, né? É mesmo, não entendi essa receita e tal. Vai em outro profissional, às vezes perde o paciente por uma bobagem, às vezes, né, uma coisa que ela não entendeu, não é nem culpa do profissional, né? Aí fica né, o tal do círculo vicioso da medicina, né? Não entendi aqui, vou lá e tal. Daí também não entende lá, vai lá. Você vê o paciente passou, né? Eu pego muito paciente assim ainda até hoje, 6 médicos diferentes, 8 médicos. Eles falam assim, esse senhor é o último que eu estou vindo aqui porque eu não sei mais aonde ir. Porque fica fazendo, né, um carrossel ali do profissional de saúde e não fideliza com ninguém. Porque às vezes é isso que falta, né? Um contato, uma atenção que a pessoa... E aí, além da questão, complementando o que o Leonardo falou, além do pós-consulta, eu diria que até mais importante é você repensar a sua consulta, Dilma, porque o que acontece? Porque o Leonardo falou, os pacientes não retêm toda a informação em uma consulta. Agora imagina uma consulta onde o paciente atende rápido, onde o paciente está ali atendendo a cada 10 minutos, entendeu? Onde ele vem de um outro lugar, está trabalhando há não sei quantas horas, entendeu? E qual é a qualidade desse atendimento? Leonardo, meu amigo, obrigado. Tamo junto, tem muita coisa aí para você crescer ainda, tanto no digital quanto na clínica. E, poxa, sou aqui um humilde servo, que eu puder lhe ajudar, poxa, tô à sua disposição, tá bom? Obrigado, Cid. Obrigado, foi um prazer, né, participar aqui. Né, para mim é uma honra estar aqui contigo, participando aí de uma live, né, para essa comunidade aí do CVM, que realmente o pessoal, só pelo fato de estar aqui assistindo essa live, já demonstra interesse em mudança, né, interesse em melhorar. Porque quem não quer, né, mudar, não quer melhorar, nem está aqui. Eu acho que o fato de alguém que está assistindo aqui conosco, seja pelo Instagram aqui ou pelo YouTube, tem intenção de mudar. Né? Obrigado, foi um prazer. Eu estou à disposição também para que se precisar, Cid. Obrigadão. Obrigado. Gratidão. E é só o começo, viu, Leonardo? Tamo junto.